Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 6 de março de 2026. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 220. Ok, amigos? Programa Boletim DX, edição 220. Vamos seguindo com a nossa programação, onde vamos ter aí áudio do programa Rincón de Existe, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsius, da Rádio Romênia Internacional. E vamos ter várias notícias de X no programa de hoje. A você que já nos escuta pelos 4 cantos do planeta, seja muito bem-vindo à nossa rádio DX. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Muito boa noite, amigos. Nossa rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Este es el Rincón de Exista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Empezamos la edición de hoy con el informe de X mensual elaborado por la Asociación Española de Radio Escucha. El guión está elaborado por Martín Esteves y la voz corre a cargo de Pedro Sedano. Estimados oyentes del Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos con una noticia del British DS Club, pues cuenta con interesantes publicaciones y guías donde se informa sobre los horarios, frecuencias e idiomas de transmisión de diferentes emisoras de onda corta. Existen guías dedicadas a África, Asia, Europa, Latinoamérica y Caribe, América del Norte, Oriente Medio y Pacífico. También cuenta con guías de emisoras de onda media de África, Europa, Oriente Medio y Cáucaso, así como una dedicada a las transmisiones por onda larga. Todas ellas están en formato PDF y se pueden descargar de forma totalmente gratuita en la siguiente dirección electrónica que deletreamos: www.beta-delta-xilofon-charlie.oscar-romeo-golf.unifor-kilo. Desde la República Checa, Radio Praga anuncia que para este año 2026 tiene una nueva serie de 10 tarjetas QSLs dedicadas a celebrar su 90 aniversario. Para poder recibir alguna de estas QSLs en formato electrónico,
basta con enviar un informe del programa escuchado, bien sea por onda corta o desde su página web en www.radio.cz o a la siguiente dirección electrónica que deletreamos parcialmente: charlieromeo@radio.charlie.zulu. Recordemos que actualmente Radio Praga emite diariamente en español por onda corta de 0000 a 0027 en 5010 y 17790 hacia el Caribe y América, de 0200 a 0227 en 5010 hacia el Caribe y de 0300 a 0327 en 5800 y 9955 hacia América, siempre vía los transmisores de Radio Miami Internacional. Y desde México, Radio Educación, la única emisora educativa y cultural de este país que emite por onda corta, tiene emisiones por los 6185 de 2300 a 0500. Es muy buena verificadora y los informes de recepción se pueden enviar al siguiente correo electrónico: informes@radioeducacion.edu.mx. Por último, La Voz de Mongolia transmite con una potencia de 250 kilovatios en inglés. La primera transmisión es de 0900 a 0930 en 12.085 hacia el sureste de Asia y la segunda de 1430 a 1500 en 12.015 hacia el este de Asia. Se pueden enviar informes de recepción al siguiente correo que deletreamos parcialmente: Víctor Oscar Mike-Eco November @yahoo.com. Y un dato muy importante: se recomienda enviar al menos 3 informes de recepción correspondientes a un mes para obtener respuesta. Terminamos indicando que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y no olviden que nos pueden escribir al correo info@aerclub.es desde nuestra web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos de X. La paz, invocación universal que nace también de la música. Para el 4º aniversario del conflicto ucraniano, la redacción musical de los medios vaticanos ha propuesto una programación especial con una canción de Arnold Schoenberg, Paz en la Tierra, un aniversario que recuerda la sangre derramada a lo largo de la historia. Compuesta en 1907, en la víspera de las grandes convulsiones europeas, esta obra para coro a capella, a la que luego se añadió una orquestación de apoyo, se basa en un poema de Konrad Ferdinand Meyer. Es una obra que se sitúa exactamente en el límite del camino creativo de Schoenberg. Hunde sus raíces en la densidad del tardo romanticismo, llevando la tonalidad hasta sus extremos, justo antes del salto definitivo hacia la tonalidad. Años después, marcado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, el propio compositor definiría el optimismo de esta obra como una ilusión juvenil. Y sin embargo, precisamente esta confianza originaria e inquebrantable es lo que hace que la obra hoy sea aún más poderosa y necesaria. Seguimos con mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Juan Luis Cardoso Suárez reanuda el contacto y la colaboración con nosotros desde Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
Soy un antiguo oyente de Radio Rumanía Internacional, escribe Juan Luis, y después de mi jubilación por enfermedad dispongo de tiempo para dedicarlo a una de los hobbies que más satisfacciones me ha proporcionado, como es la radioescucha. Confío en poder seguir sintonizándoles en adelante. Un entrañable saludo desde las Islas Canarias, Juan Luis. Estos son los datos de su informe de recepción. Fecha 6 de febrero, frecuencia 9500 kHz, banda de 31 metros, hora UTC 20 hasta 2027, SINPO 33222, receptor y antena utilizados, Texur PL 330 y HX Data AN80. Muchas gracias, Juan Luis, por volver a colaborar con nosotros y por enviarnos los datos de tu recepción. Me alegra saberlo, espero que lo sigas haciéndolo. Un cordial saludo, amigo, y hasta la próxima. Francisco Lerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú. Estos son los datos de su último informe de recepción que nos ha enviado. Fecha de la escucha 24 de febrero, hora 3 UTC, frecuencia utilizada 9720 kHz, receptor Sony XO D201, antena exterior L invertida, SINPO 43333. Muchas gracias, Francisco, por todo tu apoyo continuo. Un cálido saludo y hasta pronto. Mohammad Haidir Hassim nos ha enviado este mensaje. Soy de Malasia y les escribo para informarles sobre la recepción de la transmisión que logré captar de su emisión. Los detalles de mi informe de recepción son los siguientes. Hora y fecha, 0 hora 21 de febrero de 2026. Frecuencia 9510 kHz, lugar de escucha, Sungai Air Tabar, Derah Sabah Bernam, Selangor, Malasia. Receptor utilizado, Texum PL 330, antena telescópica, SINPO 55455. Observación, se puede sintonizar su emisión en español con una recepción bastante buena. Muchas gracias, Mohammad, por escuchar nuestros programas en español y por enviarnos los datos de recepción. Espero que sigas haciéndolo y que vuelvas a colaborar con nosotros pronto. Un cordial saludo y hasta la próxima. Osmani Cabrera y Herrera desde Curitiba, Paraná, Brasil, nos ha enviado este mensaje. Radio Rumanía Internacional, gracias por mantener viva la magia de la radio, por acompañarnos en cada momento, por informar, educar y conectar culturas sin importar la distancia. Aún en tiempos donde el Internet domina la comunicación, la radio sigue siendo ese puente cercano, humano y confiable que nunca deja de latir. Cada programa, cada voz y cada transmisión llevan compañía a millones de oyentes que, como yo, encuentran en sus frecuencias mucho más que sonido. Encuentran hogar, recuerdos y esperanza. Que continúen iluminando el mundo con sus ondas, demostrando que la radio no solo resiste el paso del tiempo, sino que se vuelve cada día más necesaria. Con sincero agradecimiento y los mejores deseos, su fiel oyente Osmani Cabrera Herrera. Muchas gracias a ti, Osmani, por este mensaje tan cálido, por escuchar nuestros programas y por animarnos. Recibe un fuerte abrazo, espero tus noticias. Hasta la próxima. Seguimos con más noticias interesantes sobre tecnología, inteligencia artificial, Internet, redes sociales y ciberseguridad. WhatsApp en 2026. 10 funciones nuevas que realmente merece la pena usar.
En los últimos meses, la popular app de mensajería ha añadido múltiples funciones que todavía muchos usuarios desconocen. Estas son algunas de las más útiles. Desde su lanzamiento hace más de una década, WhatsApp ha pasado de ser una simple app de mensajería a una plataforma con herramientas de productividad, creatividad y privacidad avanzadas. Pero muchas de estas... Bom, amigos e amigas, ouvimos parte do programa da Rádio Romênia Internacional, Rincón Diexista, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsius, da Rádio Romênia Internacional. Bom, agora vamos dar sequência a nossas informações de X de hoje, onde recebemos já aí informações de algumas emissoras que já estão atualizando seus horários para o novo período radial A26. A DMIT KBC enviou seus horários e frequências para esse novo período. Os horários e dias em 5.950 kHz estão no horário do leste dos Estados Unidos. O horário e a data entre parênteses são referentes a 8 de março, quando houve a mudança do horário. Todas as outras informações são em UTC, ok? Então, amigos, UTC no domingo em 7.570 kHz, as duas UTC na segunda-feira em 7.570 e 9.455 kHz, às 9 horas UTC no sábado, 7.780 kHz, às 11 UTC na sexta-feira em 15.770 kHz, às 12 UTC no domingo em 15.770 kHz, às 23 UTC na segunda-feira em 5.950 kHz. Já na terça-feira também às 23 UTC em 5.950 kHz. No domingo das 0 horas às 2 UTC em 5.950 kHz. A transmissão das 20 horas UTC de sábado é a única com duração de 2 horas, ou seja, das 0 horas às 2 UTC, que já é no domingo, ok? Então só atualizando a informação, das 0 horas às 2 UTC em 5.950 kHz são 2 horas de duração. Mais informações os amigos podem consultar o Facebook /THMIGHTY em alfabeto fonético, só digitar o facebook.com/Tango Hotel Eco Mike India Golf Hotel Tango Yankee Kilo Bravo Charlie, ok? Esse aí é o DMIT KBC. Os amigos podem encontrar lá justamente a informação de enviar os informes de recepção que não enviaram para nós, certo? E eles têm um cartão QSL muito interessante, muito bonito, certo, amigos? Temos uma notícia um pouco triste em relação ao serviço búlgaro e romeno da Rádio Europa Livre, que serão encerrados. O encerramento segue o da RFE Hungria e reflete os cortes de financiamento do Congresso dos Estados Unidos. O serviço moldavo está garantido para este ano, mas busca-se financiamento externo. Os serviços búlgaro e romeno da Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade ou Rádio Liberty cessarão suas operações em 31 de março de 2026, disseram fontes familiarizadas com o assunto a BIRN, encerrando duas das iniciativas jornalísticas apoiadas pelo Ocidente mais importantes e ativas do cenário midiático contemporâneo. Os encerramentos seguem o fim do serviço húngaro
da Rádio Free Europe e Rádio Liberty em 21 de novembro de 2025 e são resultados diretos da campanha do governo Trump para cortar o financiamento federal das respectivas emissoras e da Voz América e de outros veículos de mídia pública apoiados pela Agência de Mídia Global dos Estados Unidos, a USA-GM. A Rádio Free Europe e a Rádio Liberty, a agência de notícias sediada em Praga, que fornece informações de alta qualidade em mais de 20 idiomas, incluindo ucraniano, russo, bielorrusso, armênio e persa, foi forçada a cortar 90% de seus colaboradores freelancers e a suspender temporariamente o contrato de aproximadamente 25% de sua equipe, desde que o governo Trump emitiu uma ordem executiva em março de 2025 com o objetivo de fechar a USA-GM. As operações da Rádio Free Europe e Rádio Liberty recuperaram alguma previsibilidade em 3 de fevereiro, quando o presidente Donald Trump sancionou a Lei Orçamentária 2026. Essa lei inclui financiamento para a USA-GM no próximo ano fiscal, mas representa uma redução de aproximadamente 25% em comparação com os anos anteriores. O Congresso havia alocado 148,7 milhões de dólares para a Rádio Free Europe e Rádio Liberty, na justificativa orçamentária do Congresso para o ano fiscal 2025. Para muitos jornalistas e analistas de mídias locais, o fechamento do serviço romênio da Rádio Free Europe e Rádio Europa Livre, da Europa Libera România, sinaliza principalmente uma erosão da capacidade investigativa e do pluralismo editorial em um ambiente midiático já tenso. Isto vai além do encerramento de uma redação, equivale à extinção de um símbolo, disse analista de mídia Petrisor Obai a BIRN. Numa altura em que a avalanche de notícias falsas, desinformação e manipulação é maior do que nunca, a necessidade de um padrão de jornalismo responsável é mais urgente do que nunca. No entanto, em vez de fortalecer uma fonte confiável, o governo optou por fechá-la, acrescentou. A Europa Livre, a Europa Libera Romênia, não emitiu qualquer comunicado oficial e até agora nenhum dos jornalistas deixou o escritório em Bucareste, aparentemente continuando a sua reportagem. Em declarações informais, alguns membros da equipe afirmaram que a organização sempre proporcionou a independência editorial necessária para realizar o seu trabalho de forma profissional e sem interferências. O serviço romênio emprega atualmente cerca de 20 pessoas e é o sucessor da Rádio Europa Livre original, que desempenhou um papel social crucial durante a Guerra Fria, servindo como uma das poucas fontes credíveis de informações sem censura para a população numa época de rígido controle estatal sobre os meios de comunicações nacionais. A Rádio Europa Livre manteve suas operações na Romênia até 2008, ano em que o país consolidou sua adesão à União Europeia. Após um hiato de uma década, restabeleceu seu serviço exclusivamente online em romeno em 2018, em meio a crescentes preocupações do governo dos Estados Unidos com a desinformação e o retrocesso democrático na região. O serviço búlgaro não havia respondido às solicitações da BIRN até o momento da publicação. As perguntas inevitavelmente se concentram no futuro do serviço moldavo, especialmente considerando que este pequeno, mas estrategicamente importante país do Sudeste Europeu enfrenta crescente interferência de Moscou em suas eleições e no cenário midiático. Fontes afirmam que o serviço está seguro este ano, embora esteja operando com uma equipe reduzida. Seu futuro a longo prazo poderia
ser garantido com o financiamento externo proposto pela União Europeia e ou fontes não pertencentes à União Europeia, embora os problemas da Rádio Free Europe e Rádio Liberty tenham complicado essa iniciativa. Pois é, amigos, infelizmente vemos aí um desastroso encerramento por parte do governo dos Estados Unidos, tanto pela Voz da América como também a Rádio Free Europe, a Rádio Free Ásia, entre outras. Esperamos, como o próprio Congresso já aprovou um orçamento para este ano, que a Voz da América retome o mais breve possível as suas transmissões para o mundo. Ok? Isso para bem de todos e felicidade da nação e felicidade geral do mundo, não é nem do país, do mundo. Ok? E nós que amamos as emissoras no seu dial, onde podemos captá-las e receber as informações precisas em nossa casa de qualquer ponto do planeta. Ouvimos o mundo em nossa casa, através de nossos radinhos. E também, por que não dizer, através também do celular, através da internet, todos os meios possíveis que nos chegue a informação precisa. E lógico, a fonte confiável é o nosso velho, querido e amado, o rádio. Ok, meus novos e diletos amigos ouvintes? Outra informação que nos chega é que a rádio ABC PERTH, ou PERTH, na pronúncia em si seria PERTH, fim de uma era no AM e um novo começo no FM. A rádio ABC PERTH conclui sua transição histórica para 102.5 FM. Em uma mudança que marca o fim de uma era tecnológica, a rádio ABC PERTH desligou oficialmente seu transmissor AM após 102 anos de serviços ininterruptos. A icônica emissora, que acompanhou gerações de cidadãos na frequência de 720 AM, concluiu sua mudança definitiva para 102.5 FM, uma transição que responde à necessidade de modernizar a infraestrutura de rádio do Estado. Essa mudança histórica visa solucionar os crescentes problemas de interferências em áreas urbanas e oferecer aos ouvintes qualidade de áudio superior e um sinal mais robusto. Com a desconexão da icônica torre Hammersley, a ABC encerra um capítulo que começou na década de 1920, adaptando-se às demandas do século XXI. A mudança para o FM é apenas a primeira fase de um plano de renovação mais amplo. Outras emissoras da rede, como a ABC News Radio e a Rádio National, devem seguir o mesmo caminho ao longo de 2026. Apesar da mudança de frequência, a direção da emissora reafirmou seu compromisso com a identidade local, garantindo aos ouvintes que a essência de sua programação e sua conexão com o público permanecerão intactas na sua nova casa, na frequência de 102.5 FM. Seguindo realmente a questão aqui no Brasil também, né? Mas que estejam ativas e que todos nós possamos ouvi-las nos 4 cantos do planeta através de todos os meios possíveis. A Rádio Carolina do Norte estará no ar nesses dias 7 e 8 de março. Nossa próxima transmissão da Rádio Carolina do Norte será entre os dias 7 e 8 de março ao vivo do nosso navio Radio Horst Revenger. Você ouvirá ótimas músicas dos anos 60 aos 90 e ainda poderá ganhar um incrível boombox retro clean no sorteio deste mês. Sintoniza em 648 AM na Inglaterra, Holanda, Bélgica e outros países, em 1368 kHz AM no Norte e Noroeste, cortesia dos nossos amigos Menex Radio e online no mundo todo pelo nosso canal Caroline Norte Player em alto-falantes inteligentes e no aplicativo da Rádio Carolina.
Adoraríamos receber suas mensagens durante a transmissão por e-mail a north@radiocaroline.co.uk. Então, amigos, aí é o e-mail norte@radiocaroline.co, ou seja, .co.uk. Em alfabeto fonético internacional, November, Oscar, Romeo, Tango, Hotel, Romeo, Alfa, Delta, Índia, Oscar, Charlie, Alfa, Romeo, Oscar, Lima, Índia, November, Eco, Charlie, Oscar, Uniforme, Kilo. Ok? Este é o único endereço de e-mail que te conecta diretamente com nossos locutores da Rádio Carolina do Norte. E podem ouvir as emissões online pela radiocaroline.co.uk, ok? Então, radiocaroline.co.uk em alfabeto fonético, Romeo Alfa Delta Índia Oscar, Charlie Alfa Romeo Oscar Lima Índia, November Eco Charlie Oscar Uniforme Kilo. Os amigos que estão nos ouvindo, tem amigo no Recife, Pernambuco, Porto Alegre, Cacoal, Rondônia. Vamos lá ver os nossos amigos que estão nos ouvindo. Agradecendo ao nosso amigo Marcílio, lá por São Sebastião, no Rio de Janeiro, o PY1 Mike Bravo Charlie, o Papá Yankee Primo Mike Bravo Charlie, Marcílio, lá pelo Rio de Janeiro. Também aqui o nosso amigo Marcos André, o Papá Yankee 7º, Primo 7º, 6º, Sierra Whisky Lima, PY7, 176, SWL, Rádio Escuta. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Também por aqui o nosso amigo Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, o Papai Uniforme 5º, Hotel Romeo Alfa, PU5HRA. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu nobre amigo Herbley Ramos. Aqui o nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, Rondônia. Também por aqui o nosso amigo Carlos Alberto Erdemann, desde Veracruz, no Rio Grande do Sul. Aqui também o nosso amigo Edivan Fernandes, lá por Minas Gerais. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao amigo Lafayette, por Agrestina, Pernambuco. Muito bem. Aqui também o nosso amigo Carlos André, por Caruaru, Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui também. O nosso amigo é Marcos. Cadê aqui? Marcos Antônio, cadê aqui? Marcos Antônio Alves, lá por Tocantins. Só, amigo, só defina a cidade, ok, meu nobre? Também aqui ao Gernem Dantas, por Cajazeiras, na Paraíba. Ao Leonardo Ferreira, lá por Lagoa de Dentro, na Paraíba. Ao nosso amigo aqui, o Severino Melo, por Caruaru, Pernambuco. Aqui também o nosso amigo Adrian Corol, desde Buenos Aires, Argentina. Muito boas noites. Também o nosso amigo Arnaldo Slain, desde Buenos Aires, Argentina. Rubem Guilherme Martinet, desde Rosário, Argentina. Martín Herrera, desde México. Também por aqui nosso amigo Paulo Pereira, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Aqui o Fernando Lucas, lá
por Santarém, no Pará. Muito bem, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Wender Marques, lá por Unai, Minas Gerais, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Hugo Lopes, desde Chile. Rafael Grajeda, desde México. Ivanildo Dantas, lá por... Cadê aqui? Ele só botou boa noite, mas não disse qual a cidade. Antes era lá em Santa Catarina. Depois, amigo, confirme só a cidade, ok? A nosso amigo Frederic Atajudi, desde Dakar, no Senegal. A nosso amigo também Emanuel Duarte, desde New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Muito boa noite. Ao nosso amigo Dino Blois, muito boas noites, seja muito bem-vindo desde Miami. E a todos os amigos e amigas, Hugo Tim Alves, aqui por Arapoti, no Paraná. Nosso amigo Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, também no Paraná. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Nosso amigo Nelson Remédio Bidá, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Aqui também o nosso amigo Danilo Nonato, lá por Ouro Preto, Minas Gerais. A Oswaldo Beruto, lá no Texas, nos Estados Unidos. Também o nosso amigo, não podia faltar, né? O nosso amigo aqui, José Alves, lá pelo estado das Alagoas. Aqui tem também o nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Daniel Williams, lá pelo Mato Grosso. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. E a todos e a todas que estão ligadinhos conosco, ok? Ao nosso amigo também Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao nosso amigo também aqui, o Érico Tavares, por Paudalho, Pernambuco. E amigos, desde já quero aqui convidar todos para o grande encontro no próximo mês de maio. O DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, rádio escutas, rádio amadores e a população em geral para participar do 10º encontro de rádio amadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no próximo dia 17 de maio de 2026, das 9 às 16 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, localizado na Avenida Projetada Sem Número, às margens da rodovia BR-104, quilômetro 62, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Sua presença será de primordial importância. O encontro terá palestras, feirinhas de rádio e equipamentos, a Eletrotroca. Teremos uma taxa de inscrição no valor de R$30 e os amigos que desejarem adquirir a camisa alusiva ao encontro, o custo é de R$60 e o período para solicitar vai de 10 de fevereiro a 10 de abril de 2026. Então, a camisa está com a logo em si do encontro e o modelo está disponível no site do DX Clube Sem Fronteiras, no bannerzinho oficial do encontro, ok? Então, só reforçando mais uma vez, 10º encontro de Rádio Amadores e PX de Caruaru, que será realizado dia 17 de maio de 2026. Contamos com a participação de todos e desde já estamos de braços abertos aguardando todos neste grande encontro aqui na cidade de Caruaru, uma realização do DX Clube Sem Fronteiras. Bom, continuando com as notícias, amigos, a Rádio Texas estará no ar nesses dias 7 de março, 8, 12 e 15, certo? Então, os horários e frequências são os seguintes. Dia
7, amanhã, às 15 horas UTC, em 6.160 kHz. Também dia 3, às 19 horas, em 3.975 kHz. Já no dia 8, às 13 UTC, em 9.670 kHz. Também no dia 8, às 23 UTC, em 9.670 kHz. Já no dia 12, às 20 UTC, em 3.975 kHz. Já no dia 15, às 11 UTC, em 6.070 kHz. Então, a Rádio Texas, ou Texas Radio Shortwave, estará no ar dias 7, 8, 12 e 15 de março. Ok? Agradecemos os relatórios detalhados do recebimento enviado por correio eletrônico para o Texas Radio Shortwave @protonmail.com. Isso pode incluir também informações sobre escutas via SDR remotos. Então, só repetindo, o e-mail é o texasradioshortwave@protonmail.com. Em alfabeto fonético internacional: Tango, Echo, X-Ray, Alpha, Sierra, Romeo, Alpha, Delta, Índia, Oscar, Sierra, Hotel, Oscar, Romeo, Tango, Whisky, Alpha, Victor, Echo, arroba, Papá, Romeo, Oscar, Tango, Oscar, November, Mike, Alpha, Índia, Lima, ponto, Charlie, Oscar, Mike. Ok, amigos? Então, fica aí a dica da Texas Radio ou Rádio Texas em ondas curtas. Outra emissora também que estará no ar é a Scandinavia Week Radio, ou rádio de fim de semana da Escandinávia, SWR. Ela estará no ar neste dia 7 de março. Os horários são os seguintes, amigos. Horários e frequências. Das 22 até as 10 UTC, aliás, até as 11 UTC, as frequências são as seguintes: 6.170 e 11.690 kHz. Já das 11 às 12 UTC, 6.170 e 11.690. Das 12 até as 19 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz. Já das 20, aliás, das 19 até as 22 UTC, em 6.170 e 11.720 kHz. Então, só repetindo, a Scandinavia Weekend Radio estará no ar neste próximo dia 7, ou seja, amanhã, sábado. Estará das 22 até as 19 UTC, em 6.170 e 11.690 kHz. Estará no ar das 19 às 22 UTC, em 6.170 e 11.720 kHz. Uma emissora recente, aliás, informando aqui o website da emissora da Scandinavia Weekend Radio é o seguinte: www.swradio.net. Só repetindo, swradio.net. Em alfabeto fonético: whisky, 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 ponto, Sierra, whisky, Romeo, Alpha, Delta, Índia, Oscar, ponto, November, Eco, Tango. E o e-mail é justamente info@swradio.net. O e-mail é info@swradio.net. Em alfabeto fonético: Índia, November, Foxtrot e Oscar,
@Sierra Whisky Romeo Alpha Delta India Oscar .November Eco Tango, certo? É uma emissora que eu não tinha ouvido ainda informações, ou até posso ter esquecido. É a Rádio Six International, sediada na ilha de Lismore, nas Hébridas Interiores. Realizará uma transmissão de teste às 23 UTC, aliás, das 23 às 0 UTC neste próximo sábado, 7 de março, na frequência de 1467 kHz, a partir de Holmes, com uma potência de 1000 kW. Se o teste for bem sucedido, planejamos uma programação semanal na frequência de 1467 kHz. Relatórios de recepção de testes são muito bem-vindos e podem ser enviados para letters@radio6.com, na verdade. Então, letters, que é o inglês de cartas, @radio6.com. Então, vamos lá. Em alfabeto fonético: Lima, Eco, Tango, Tango, Eco, Romeo, Sierra, @Romeo Alpha Delta India Oscar, Sierra India X-Ray, Charlie, Oscar, Mike. Informe de recepção para justamente esse e-mail, e o site da emissora é radio6.com. Então, radio6.com. Ok, amigos? Então, muito bom. Sejam muito bem-vindas. Bom, amigos, para quem é novato, mas para quem já é veterano, mais uma informação, certo? QSL, utilizados pelos radioamadores, pelas Forças Armadas, Polícia, Bombeiro, entre outros. QSL é um código Q de radiocomunicação, que significa entendido, recebido ou confirmado. Utilizado por radioamadores, caminhoneiros e força de segurança. Serve para confirmar que uma mensagem foi compreendida, garantindo a eficácia da comunicação. Significado: confirmação de recebimento de uma mensagem. Contexto: utilizado para agilizar a comunicação via rádio, economizando bateria e tempo. E o que significa QSL com ponto de interrogação? Significa você confirma o recebimento ou entendeu. QSL sem ponto de interrogação significa entendido, entendi, recebido. Cartão QSL no radioamadorismo, na radioescuta, no DXismo, é também um cartão postal físico ou digital que confirma com um contato, um QSO, entre duas estações. Ou para os radioescutas, recebemos a confirmação das emissoras de rádio que mandamos nossa mensagem informando que ouvimos a emissora naquele horário, naquela data e o programa, e recebemos o cartão QSL, ou seja, como se fosse informando que a mensagem foi recebida e estamos confirmando, entendido, certo? Para um radioescuta, que é o SWL, Shortwave Listener, e DXista, DX, o QSL representa a confirmação física ou eletrônica de que sua recepção de uma estação de rádio distante, DX, foi ouvida e registrada corretamente. Diferente dos radioamadores, que trocam QSLs entre si, o DXista envia um relatório de recepção ou informe DX à emissora para obter o cartão QSL, que seria tipo, podemos dizer assim, o pagamento a nós ouvintes pela escuta e o detalhamento, né, da qualidade do sinal. E também, de certo modo, um presente para nós que ouvimos a emissora. E aquelas que nós sentimos ainda mais gosto e temos aí gostamos de ouvir, a temos como preferida, melhor ainda, ok? Então, como detalhar um relatório de recepção ou um informe DX? Primeiro, nome da emissora, certo? Que é o nome da estação ouvida.
Data e hora, utilizar sempre o horário TC, que é o tempo universal coordenado, o United Time Coordinate, certo? A frequência em kHz ou MHz, o sinal, que é o SIMPO, a escala SIMPO é a mais utilizada, que é o sinal, interferência, ruído, propagação e o conteúdo geral. Detalhes da programação, sempre colocar conteúdo da notícia, ou seja, do que ouviu, se ouviu música, nome do locutor, se assim souber, ou idioma. Caso seja desconhecido, então vamos utilizar as abreviações, onde notícia NX, músicas MX, locutor OM, locutora YL, idioma, certo? Colocar sempre idioma. Se souber as abreviações, tranquilo. Se não souber, pode colocar o idioma, certo? Em inglês é E, em português é B, certo? Que é português, mas justamente B é o local de transmissão. Português PP, espanhol é S, agora me fugiu. Mas sempre colocar, se não souber a sigla do idioma, mas é só entrar lá no abe.de ou visitar o site do Deixa Clube Sem Fronteiras. Os amigos vão encontrar todas as informações e abreviações dos idiomas e abreviações de todo o conteúdo que os amigos souberem, certo? Que necessitarem, na verdade. Não pode esquecer de informar equipamento, qual receptor e antena utilizada, ok, amigos? Receptor e antena, em todas as suas escutas, jamais esquecer, receptor e antena. Isso é fundamental também para que o departamento técnico possa obter as informações necessárias de propagação, como é que chegou o sinal, certo? E aí, equipamento, receptor e antena, pedido de QCL, solicitação educada do cartão, de preferência no idioma da emissora ou em inglês. Mas aí, às vezes, não precisa nem pedir. Uma vez enviado o informe de recepção, a emissora já prontamente vai entender que você deseja a confirmação do seu informe de recepção, ou seja, o seu relatório de recepção foi enviado e eles vão te dar retorno com o cartão QCL, com algum brinde, algum souvenir da emissora. Certo, amigos? E como enviar o informe de recepção ou relatório DX, informe DX? Tanto por e-mail, é muito aceito, como houve uma redução drástica nos últimos anos com o advento da internet, de cartas. Mas as cartas ainda são muito bem-vindas e muito bem queridas por todas as emissoras que recebem, sempre tem um carinho especial, tem um sentimento diferente ao receber uma carta, certo? E aí pode ser também a carta, como informei, certo? E alguns países você precisa enviar também alguns dólares para que possa obter o retorno. Na maioria das emissoras não, mas em algumas pede, mas são minorias. Ok, amigos? Então envie correto pelo correio, busque o endereço direitinho. No nosso Deixa Clube Sem Fronteiras temos lá um espaço com vários informes, aliás, vários endereços das emissoras, certo? Tanto o endereço físico como e-mail, ok? E aí, o assunto, envie exemplo de relatório de recepção, modelo simples, certo? Então, faça aí seu modelo, envie simples, conteúdo, receptor, antena, aí, se quiser solicitar, ou então só informar o seu endereço postal e informar que agradece o retorno da confirmação da escuta. Os amigos podem encontrar várias informações de horários e frequências em vários clubes, certo? Mundo afora. Aqui no Brasil, o nosso Deixa Clube Sem Fronteiras, algumas informações também podem ser coletadas no site do Deixa Clube do Brasil,
como também na Associação DX no Brasil, na Paraíba. Então, amigos, estamos aí acobertados, temos vários pontos que os amigos podem buscar informação: o DX Clube Sem Fronteiras, o DX Clube do Brasil, a Associação DX do Brasil, a Associação Espanhola de Rádio Escuta, a AE, e vários outros mundo afora. Ok, amigos? Outra informação que eu iria passar para os amigos. Cadê aqui? Tem uma informação que eu queria passar. Outro amigo aqui, Fernando Lima, de Monteiro, na Paraíba. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. O Papá Romeu 7º Whisky Charlie, e também Papá Romeu 7º Primo Sierra Whisky Lima, Rádio Escuta. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa programação. Tem uma informação que agora fugiu da memória, mas deixa eu ver se até o final eu consigo trazer essa informação. Bom, no site do DX Clube você pode encontrar lá o período radial, certo? O Web. Aqui pode encontrar o endereço das emissoras. Temos também o livro Rádio Escuta, o Mundo em Suas Mãos. Uma enciclopédia, posso até assim dizer, esse livro, junto com o livro Manual do Rádio Escuta, que foi aí idealizado pelo nosso amigo Alencaldo Fossá, Manual do Rádio Escuta, mas também não menosprezando nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, que foi o idealizador do primeiro livro de DXismo, e Rádio Escuta foi o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa com o livro Rádio Escuta, o Mundo em Suas Mãos. Várias informações de como montar a estação de rádio escuta, equipamentos. No Manual de Rádio Escuta do nosso amigo Alencaldo Fossá também muita informação com coordenadas, horários, tempos, muito interessante. Unindo esses dois livros, temos uma enciclopédia espetacular para todos nós radioescutas e DXistas, que pode ser baixado gratuitamente em PDF no site do DX Clube Sem Fronteiras. Temos a tabela ITU, que é justamente o código do país, ou seja, de onde a emissora está transmitindo, certo? Um exemplo, uma emissora que está transmitindo lá do Afeganistão, então o código ITU será AFG. Uma emissora está sendo transmitida direto do Brasil, como a Rádio Nacional de Brasília, ou seja, a Rádio Nacional da Amazônia. A sigla do Brasil é a letra B, certo? Só alguns exemplos. A Espanha, a Rádio Exterior de Espanha emite direto da Espanha, então o seu transmissor fica lá em Noblejas, lá na Espanha. Então o código do país é a letra E. Então segue várias informações que os amigos podem adquirir no site do DX Clube, como também o código SIMPO, também temos o termo DX. Então temos vários espaços no site do DX Clube Sem Fronteiras, onde os amigos podem encontrar várias informações, horários e frequências, certo? Programas de DXismo, todas as informações que os amigos desejarem estão aqui no nosso site, certo, amigos? Então, a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado, sejam todos sempre muito bem-vindos à nossa programação, certo? E agradecendo a audiência na noite de hoje, agradecendo a audiência aos amigos que vão nos escutar pelo canal no YouTube, pelos nossos amigos que vão também nos ouvir o próprio streaming gravado, certo? Podcast gravado, como também os amigos vão nos ouvir pelo Spotify. Então, muito obrigado a todos. Aqueles que puderem, curtam, deem o seu like. Agradecemos a todos que curtirem, que nos apoiarem, que divulgar o nosso maravilhoso hobby de ouvir emissoras dos 4 cantos do país. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine cada um e respectivamente as suas famílias.
Estamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje, dia 6 de março de 2026. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Nosso programa, Boletim DX, teve a sua edição 220. Ok? Muito boa noite, amigos. Fui! Desactivadas por defecto. E invertir unos minutos en explorarlas puede transformar completamente tu experiencia de uso. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Simplesmente diferente.